Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Quer dizer, já é boa noite, eu acho. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Vi que a nossa convidada já entrou. Eu já vou até chamar ela, tá? O nosso bate-papo de hoje. Só um pouquinho. Só tô esperando ela me... Oi, Carol, tudo bem? Oi, boa noite. Gente, como vocês podem ver, a nossa convidada de hoje é a Carol Matias, uma das fundadoras do Grupo Arte em Cena. Teve um papel importantíssimo no grupo, junto com o Má e com a Kar, né? Com a Karen. Hoje é estudante de teatro pela Universidade Ítalo-Brasileira e é diretora de um grupo de teatro, né, Carol? Sim, isso. Gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo de hoje. Vai ser um bate-papo bem gostoso. Dou a palavra para você. Eu que agradeço o convite, Fê. Foi muito importante para mim poder participar, mesmo que seja à distância, dessa questão do Festac que está adiado aí. Então, como vocês já sabem, né? Meu nome é Carol, eu tenho 26 anos e o Fê já praticamente já falou tudo que tinha para falar já. Junto com o Mai, Carol, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? agora eu tô. Beleza, Deu uma vou falar de novo. cortadinha. Super, né? Faz parte. Então, como eu estava dizendo, junto com Maia Karen, a gente percebeu que a Márcia era atriz e tudo, e a gente ficou, poxa, a gente podia, né, fazer teatro, né? E então a gente correu atrás e foram lá, foi em 2006 isso que aconteceu. E dali em diante a gente nunca mais parou, assim. E eu fico muito grata pela oportunidade de poder compartilhar tudo que eu aprendi nesses anos. Entendi, Carol. E para começar, eu gostaria que você me contasse um pouco mais sobre a sua história e como foi o envolvimento da arte, né? Ela já comentou um pouco, mas se você puder aprofundar mais um Sim, pouco nessa sua história. como foi? Então, o meu envolvimento com a arte foi sempre desde pequena. Desde criança, eu fazia até teatro religioso dentro de uma escola que eu estudava, como uma escola complementar. E depois de um tempo eu parei, porque não podia mais fazer por conta da idade. E depois que eu conheci a Márcia, e aí a gente teve toda essa história de querer fazer teatro dentro da escola, foi quando eu descobri que ali sim era a minha paixão, ali sim era o que eu queria para minha vida. Uhum. Então, continuei participando das aulas, as aulas elas aconteciam fora do horário da escola, né? Então, foi ali que eu falei, não, essa é a minha vida, essa é a minha praia, eu quero viver assim. E foram anos e anos fazendo isso, tanto que antes era antes do horário da escola, depois passou a ser depois do horário da escola e nunca valia nota. Então eu falei, se eu tô fazendo isso é porque realmente eu amo, porque quem é que vai ficar fazendo horas e horas de teatro se não ama, né? Sim, E conforme os anos foram passando, eu fui percebendo percebendo personalidades que conviviam comigo que agregavam muito ao meu jeito de ser, que agregavam ao meu conhecimento. E aí eu fui me aprofundando, fui buscando mais. Dali então, a gente fazendo as peças e participando de festivais, foram anos conseguindo, né, agregar ainda mais sim. ao teatro.
as minhas evoluções, elas sempre vieram muito de quando eu participava dessa, como eu posso dizer, dividia, né, o teatro com outras pessoas. Porque o teatro Sim. por teatro, por si só, ele já tem um grande resultado, mas a partir do momento que você convive e divide o que você sabe, e as pessoas dividem com você, você evolui ainda mais. Então, aí eu fui seguindo nesse caminho aí. Sei, Que mais? Foi isso. sei. E como foi o grupo Arte em Cena? Me conta um pouco mais sobre essa história. O que que foi o Arte em Conto. Cena na sua vida também? Minha Nossa Senhora. O Arte em Cena é a minha vida, assim, foi a minha vida. Foi um período muito interessante, né? Porque eu era adolescente e dali em diante, quando a gente começou a fazer as aulas de teatro, Uhum. eu pensava que eram só aulas, que não ia evoluir ainda mais. Eu não achei que ia tomar uma parte da minha vida tão grande e que me faria ser quem eu sou hoje, né? Como artista. Então, quando o Arte em Cena iniciou, foi em 2007 que a gente teve que participar de um festival e ali a gente, não, agora a gente é um grupo Uhum. e a gente percebeu toda essa bagagem que a gente tinha, a ficha caiu. E aí eu falei, meu Deus do céu, uau! Uhum. E eu ainda não tinha uma ciência muito exata sobre o que estava acontecendo. Só Sei. estava seguindo o meu instinto, né? O Arte em Cena, ele tomou uma parte muito grande porque ele me ensinou a ser a artista que eu sou hoje. Tanto, e também como pessoa, porque o, desculpa, o Sem teatro, problema. ele me ajudou em diversas áreas da minha vida, seja como profissional, em outras áreas que eu trabalhei, como atendimento ao cliente, como atender as pessoas, como se portar numa entrevista. Então, o teatro, e agregando junto com a arte em cena, ele fez com que eu tomasse coragem de ser quem eu sou, né? De ser a profissional que eu sou em qualquer outro trabalho que eu fazia. E isso eu só tenho a agradecer, porque quando você chega numa entrevista de emprego e você não sabe o que fazer, e isso quando você não pratica teatro. E aí, se você pratica teatro, você já consegue ter uma maleabilidade melhor, você já consegue ser mais dinâmico, você consegue ser Uhum. autônomo do que você tem para falar, né? E então o Arte em Cena me ajudou muito em todos os aspectos da minha vida. Sei. E o Arte em Cena em si, e eu queria que você contasse um pouco também da história, que você contasse para quem não sabe como tudo começou e eu quero que você fala como foi na escola, como é fazer teatro na escola, se você puder Conto. contar isso pra gente. Iniciou, a gente estava tendo aulas normais e regulares do ensino regular, e ali, de vez em nunca, iam algumas pessoas fazendo uma apresentação dentro do teatro que tinha ali no Plínio Barreto, que tem ainda. E ali a gente só assistia as peças, a gente não fazia nada. Só que esse teatro, ele estava muito acabado, ele estava muito sujo, bagunçado, quebrado, sabe, abandonado mesmo. Sei. E ali, aquilo, quando eu acho que foi, o Má pode até me falar se foi com ele, foi isso, mas eu lembro que fica muito marcado para mim quando a gente assistiu Saltimbancos. A gente assistiu Saltimbancos e ali a gente falou, pelo menos assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque isso tem que mudar, porque olha só o que esse teatro, ele é mágico, tem que sair alguma coisa. Então, aí o tempo passou, a Márcia entrou dentro da escola, ela não participava, ainda não fazia parte do ensino ali no Plínio. Quando ela em aula, ela falou, ela se apresentou. Exatamente, Emma, foi isso mesmo. Esse lugar tem que mudar, a gente falou isso. E aí, quando a Márcia em aula, e detalhe, eu era da mesma sala que a Karen,
mas o Maurício era de outra sala. E quando ela contou que ela era professora formada e atriz, eu e a Karen, a gente se olhou. Aí chegou o intervalo, a gente chegou no Maurício. E aí o Maurício, aí nós três, aí os dois, mais o Maurício e a Karen, né? E eu só assim, observando, assim. Aí ai, eu quero isso pra minha vida. Aí eles falando, a gente podia falar isso. Aí eu, com certeza, podia. E aí, na época, eu era muito. Eu sabia do que eu queria, mas eu ainda tinha muita vergonha de falar, né? Eu Uhum. não conseguia me expressar. Mas o que eles estavam falando ali por mim era aquilo. Aí eles falaram, vamos falar? Aí a gente falou com a Márcia e ela topou, super topou assim. E ela falou que ia conversar com a diretora para ver como queria acontecer. E foi assim que iniciou o teatro, as aulas de teatro dentro da escola Plínio Barreto. Sei. O teatro estudantil, para mim, tem uma carga muito importante, uma bagagem muito importante. Para quem é artista, para quem trabalha com isso é muito enriquecedor. Exato, muito, muito isso, Maurício. Ele está falando que a gente resolveu falar com ela no intervalo, isso mesmo. Sim. E então ele é enriquecedor por conta disso, porque você está ali atuante como estudante, né, dentro da escola, e a partir do momento que você começa a trabalhar o teatro na escola, você começa a ter uma autonomia de lidar, né, melhor com seus estudos, de conseguir se expressar dentro de uma sala de aula, de conseguir dialogar com o professor, coisas que às vezes eu não tinha isso, eu não conseguia. E fazer também faz parte de uma formação crítica, né, e de opinião, e que eu não tinha praticamente nada. E aí, com o teatro estudantil, eu comecei a ter isso dentro de mim, porque você está dentro de uma época da sua vida que você está começando a aprender a entender como que é o mundo, né, como que é o mundo lá fora. E aí isso faz com que ou você melhore cada vez mais, ou você decline. E aí, então, para mim, o teatro é uma bagagem importante. Sei. E sobre isso que a gente está falando, eu vou falar a primeira pergunta de hoje, que é da Josi Ferraz. Como era para você fazer teatro na escola? Qual a sensação? Como refletia nos colegas de classe? Misericórdia! Vamos lá. Para mim, fazer teatro na escola era. Eu vou dizer pela primeira experiência que a gente teve, porque até então a gente só fazia as aulas. E a gente fazia as aulas sem ter um objetivo fixo do que a gente ia fazer depois. Então, para mim, já estava ótimo. Quando a gente começou a fazer uma montagem e aí pensar no ambiente escolar, eu parei para pensar e eu falei, eu não sei se eu vou conseguir. Por quê? Porque a sensação que a Josi pergunta era uma sensação de medo, porque eu convivia com esses alunos. Eles eram meus colegas de classe, eram meus colegas de escola. Então, a partir do momento que eu ia me expor, eu pensava, será que eu vou conseguir lidar com isso? Só que, Sei. só que foi muito bom, porque eu lembro que foi num dia que a gente fez. A gente era do ensino fundamental e aí a gente fez a nossa primeira apresentação pro ensino médio. A gente estava na sexta série, né, Mar? Não lembro muito bem, acho que era na sexta ou na sétima. E fazer a apresentação ali para esses alunos do ensino médio, caraca, caraca, foi uma puta de uma responsabilidade, um medo, uma sensação de medo, mas ao mesmo tempo de coragem, porque o teatro fez eu ter essa coragem, porque senão eu não teria conseguido. Então, refletiu muito bem, e porque eles, depois que assistiram, eles conversaram com a gente, eles perguntaram as coisas, eles notaram que tinha teatro dentro da escola, porque até então como acontecia antes ou depois, eles não tinham ciência, mas quando eles assistiram e souberam que eram alunos da escola,
refletiu de uma forma gigantesca, teve uma repercussão muito grande. E para mim, fazer o teatro ali na escola era surreal, era uma coisa de outro mundo. Eu não conseguia, como eu posso dizer, entender muito bem, né, como eu me sentia diante de toda essa situação. Porém, eu sabia que eu me sentia muito feliz, porque eu estava construindo algo dentro da escola que eu participava, dentro da escola que eu estudava. Sei. Então, foi a minha forma de contribuir com um ensino ali dentro. E é isso. E foram quantas peças que você fez pelo grupo? Foram, foram muitas peças. Eu não sei Quantas, quantas. mais ou menos? Minha nossa, foram 13 anos de história. Eu acho que foram. Minha nossa! Josi, ajuda aí. Quantas peças? Eu mandei pra você. Ó, eu Hum, posso te ajudar. a corda, Acorda. a megera, vem buscar-me, bruxas, teve a dama. A dama eu participei só nas últimas apresentações, porque eu tinha saído. Eu fiz todas, mas assim, a dama foi a única que eu não participei do processo, né? Eu fiquei um ano afastada. Mas aí a dama, Natal, maçãs, Miss, Uno, foram 9? Aí você sente uma. E o Bem Amado, 10. Bem amado. Para 10 essas 10. peças. E dessas 10, quantas vocês levaram para festival? A única que a gente não levou para festival, os únicos que não levamos, foi o Acorda Brasil, porque o Acorda Brasil ele ainda não era parte do grupo Arte em Cena, era uma peça que a gente fez como conclusão do que a gente aprendeu ali naquele semestre. Então, tanto que tinha muita gente. E ali a gente ainda não tinha o grupo Arte em Cena. A partir da Megera a gente começou a ser formado, foram 11. A partir do momento a gente começou a ser grupo Arte em Cena, e aí o Bem Amado a gente não levou, mas foi por uma consciência do grupo de que ali a gente já não estava mais no momento estudantil. A gente estava em um outro caminho. Fora isso, todos foram para festivais. Eu fiz essa pergunta para justamente a gente entrar agora no assunto festival. Que é, como a gente sabe, você chegou a participar de diversos festivais estudantis. E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência. Hum, é uma experiência muito interessante, peculiar, porque, como eu disse, no começo de tudo, no começo dessa minha experiência com teatro, eu não conseguia me expressar. Eu vivia o momento, sentia as emoções, mas eu ainda não conseguia. Então, no começo dos festivais, eu participava, eu ficava feliz, e aí eu escutava tudo que era falado ali, mas eu não conseguia colocar em prática. Foram os anos que me fizeram começar a dialogar sobre o que escutava nesses festivais. E então, para mim, escutar o que eles falavam, escutar as opiniões, muitas vezes, às vezes meio bruscas, mas faz parte. Só que escutar a forma como eles viam a gente de fora era muito importante, porque você conseguia ter uma visão de outras pessoas, porque a gente estava ali dentro da escola apresentando, e as pessoas gostavam de ir nos assistir, mas a partir do momento que você vai para um festival estudantil, você começa a ter uma consciência melhor do que você está fazendo dentro da sua própria escola. Porque os curadores, os jurados, eles começam a dialogar nesse formato, né? Eles começam a falar sobre isso.
de como isso impacta a vida do seu público estudantil. Então, para mim, foi muito importante, porque eu sempre gostei muito de impactar dentro da escola, sempre gostei muito Sei. de poder dividir isso, tanto que para mim, quando teve um momento nesses anos que a gente teve que começou a se trabalhar na filosofia, na sociologia, na história e no português, o nosso tema da peça, eu falei, a gente está conseguindo agora realmente fazer algo. Sim. Então, isso se vinha a partir dos festivais, porque eles começavam a opinar sobre coisas que às vezes eram válidas para o grupo. Então, para mim, sempre foi muito gratificante isso, porque eu aprendi ainda mais. Sei. E, e para você, então, para você foi muito importante tanto os festivais como ter feito teatro estudantil. E aí eu queria que você Muito. aprofundasse mais e dissesse para aquela pessoa que nunca fez teatro, falar da importância do teatro estudantil e a Minha importância nossa, de participar de um festival. minha nossa senhora. Vamos lá. O festival estudantil é dentro da escola, assim, porque eu vou separar ele em dois momentos. Eu tive o momento que eu fazia parte da escola, Uhum. que foi de 2007 até 2010, e eu tive meus outros anos com arte em cena em que eu não era da escola. Então foram dois momentos da minha vida muito importantes, porque teve uma diferença muito gigantesca para mim como artista e também poder enxergar essa, esse impacto, essa visualização das pessoas. Então, quando eu comecei a fazer e eu era estudante, eu recomendo isso porque você começa a perceber, a ter uma responsabilidade social com o seu convívio, com a sua escola, com sua comunidade. Então, isso era, meu Deus, era o paraíso para mim. Porque quando nós somos estudantes, às vezes a gente não tem um lugar de fala. Então, quando você tem essa oportunidade de praticar o festival estudantil, você começa a poder opinar, a poder dialogar sobre coisas que você não podia. Sei. E isso acaba reverberando dentro da sua sala de aula. Então, era uau, paraíso para mim isso. Era, uai, que legal demais, adoro. Então, o artista que pratica o teatro estudantil, ele sai, eu posso dizer assim por experiência própria, que ele sai revigorado. Ele aprende coisas que ele não vai aprender a vida inteira. Por quê? Porque quando você pratica isso, você está dentro você está evoluindo como ser humano e como o artista, né? Então você para pensar, por exemplo, se eu digo assim, eu tive os dois momentos. Se eu não tivesse feito o festival estudantil, todos aqueles anos que eu fiz, que eu já tinha saído da escola, eles não Uhum. seriam tão especial, mas tão, como eu posso dizer a palavra, eu posso dizer a palavra que seria mais, a palavra impactante não sai da minha cabeça, por quê? Dentro do atual momento que estamos, se eu não praticasse, não tivesse praticado o festival estudantil, Carol, eu me vejo como, eu me veria como uma artista que não tivesse praticado o berço. Eu não teria vindo do berço, que é o estudantil, é o teatro estudantil para mim. Então, se você não passa por essa etapa, você pulou alguma, vai totalmente transformar a sua vida. Você vai ser um artista totalmente diferente. Não que isso esteja errado, mas eu acho que ter esse respaldo, conviver o início, né? Porque o festival estudantil é isso, é o início de tudo. Você não Sim. praticar isso
te torna um artista não menos favorável, mas te torna um artista incompleto. Então, quem tem a oportunidade é muito importante, é super válido. Eu super recomendo isso, por conta que te agrega futuramente em muitas outras coisas. Sei. E ó, a produção tá pedindo para eu dar um recado para vocês, galera. Quem tiver perguntas para a Carol, pode fazer. Que o Fernando Pereira ele me envia, eu vou fazendo para elas perguntas, tá? Quem tiver dúvidas, podem ir fazendo que a gente vai respondendo. E Carol, Sim. como foi a sua participação no Festag? Queria que você contasse mais pra gente. Conto sim. Então, foi assim. A minha participação no Festac eu estava pensando nisso hoje, que foi tão. Eu não esperava que fosse acontecer o Festac, mas quando ele aconteceu, eu falei, finalmente, vou poder, como eu tinha dito daquela questão do berço, né, do Uhum. Festival Estudantil para o Artista, aí eu falei, eu vou poder ter a oportunidade de oferecer isso para as pessoas que não conseguem ter. Então eu falei, uau, finalmente isso vai acontecer. Eu gostei muito de quando finalmente foi. E aí a minha participação inicialmente foi sempre na parte da organização. Então, desde de ajudar na parte da curadoria, desde da parte da organização em si, ali com o que precisava ser feito. Isso é muito importante porque você acaba vendo o outro lado do festival estudantil. O que precisa movimentar para acontecer, né? E aí você pensa que isso impacta realmente a sociedade, porque muitas pessoas se movem para o resultado final. Então, eu pude também dar oportunidade dentro de mim, assim, compartilhar com as pessoas que estavam ali, que nunca tinham participado de um festival. Eu tive a oportunidade de dividir o meu conhecimento. Então, eu fiquei muito grata por essa experiência. Então, sempre foi nos bastidores, né? Aí, no segundo Festac, eu pensei como diretora, assim, porque eu tinha praticamente formado o grupo, a CIA que eu tenho, recente. Só que eu perguntei para esses integrantes da CIA, vocês já participaram de festival estudantil? Aí muitos deles tinham me falado que não. Então eu pensei, eu acho que está na hora de eu fazer alguma coisa por eles. Por quê? Eu tive tanta oportunidade, e isso eu sou muito grata. E eu posso dar a oportunidade para isso, eu acho que é muito válido para todos os artistas. Por que não? Então, no segundo Festac, eu já atuei na parte da organização, mas também eu me inscrevi com a CIA para que eu pudesse dar oportunidade para eles escutarem, presenciarem, evoluírem como artistas, como seres humanos. Então eu tive esses dois lados do Festac. Sei. E ó, eu acabei de receber uma pergunta de um dos nossos telespectadores. A pergunta é o seguinte, voltando um pouco do que a gente estava falando sobre o grupo e sobre os festivais que a gente participou, tá? O que levou vocês a não participarem de festivais estudantis? Como chegar a essa conclusão de a partir do momento que vocês saíram do teatro estudantil, do teatro amador, né? Que o amador que é o amor, né, pelo teatro, e foram pro pensar, a gente tá com uma outra pegada, a gente tá com uma pegada talvez mais profissional. Foi assim. Para participar de festivais estudantis, tem que ter uma porcentagem ali, né, de alunos atuantes dentro da escola. Pelo menos para mim, sempre foi isso, desde o início dos festivais que a gente participou. E ali, a gente vivenciando todos esses festivais estudantis, conforme os anos foram passando, os alunos, eles continuaram,
Só que o que acontece? Esses alunos, eles deixaram de ser estudantes dentro dessa escola. Eu mesmo, por exemplo, me formei em 2010 e fiquei com Arte em Cena como integrante do Arte em Cena até 2019. Então, foram 9 anos aí que eu tive e que eu já não era mais estudante regular do ensino, nem fundamental e nem médio. Então eu pensei, eu penso assim, a gente pensou em um geral que 90% ali do grupo já não era mais estudante. Era estudante de outras áreas, a gente fazia faculdade, a gente estudava cursos técnicos e tudo mais, mas a gente não era do ensino regular. Então, a gente tomou essa consciência que era, poxa, a gente está sendo injusto com quem é estudante de escola regular, porque a gente está tomando o lugar de outros que podem participar. Então foi quando a gente falou, não, ok, então vamos parar de participar. Então foi uma dessas transições foi isso, porque a gente já não, a gente tinha crescido tanto, passaram-se os anos e a gente, poxa, não dá mais, né? Então, quando a gente começou a perceber isso, a gente falou realmente, a nossa pegada já é mais profissional, porque agora o elenco todo já não é mais estudante, já pratica, já trabalha com isso. Então foi essa transição que a gente teve. Sei. E ó, eu na live passada, você chegou a acompanhar, né? Uhum, Quem acompanhou sabe que a Jos comentou que teve uma cena que ela fez com você. Vocês refizeram, né? Queria que você contasse mais. sim. Qual peça que era? Menino do céu! Essa cena, ela deu o que falar. Porque foi assim, é a cena do Uno, né? Que ela, a Josi, ela interpreta ela mesma, há alguns anos atrás, e eu tava interpretando a Márcia. Então, foi muito engraçado, porque eu estava, quando essa cena aconteceu, que era a música do Bé, que não saía de jeito nenhum, e aí a gente tava levando esporro já, porque não ia, e a gente tava pouco tempo de estrear, eu estava no palco. Foi na época do Vem Buscar-me, foi 2011. 2011, 2010, 2011, mais ou menos isso, 2010. E aí, eu estava no palco presenciando essa cena. Então, o que acontece? A gente estava ali ensaiando, e então eu era atriz. Eu não tinha ainda discutido a cena em si. Então, quando eu tive a oportunidade de fazer com a Josi a cena que eu tinha visto, oh, meu Deus do céu, foi muito engraçado, porque eu coloquei ali um pouco do que eu vi, mas eu coloquei também o que elas tinham feito, o que tinha acontecido. E ali foi engraçado, porque eu lembro até hoje que a gente, essa música não vai sair, você só fica aí coçando. Então tá bom, então, tá vendo? E aí eu penso, quando eu era atriz, ali no momento, eu ficava, gente, não tá saindo, não tá saindo a cena. E aí quando eu pude interpretar a Márcia para fazer a cena com a Josi, a minha vontade, quando eu era atriz, era, caramba, Josi, não sai esse negócio, caramba, você só fica aí coçando. Mas eu não consegui me expressar como artista, né? Aí eu Sei. coloquei isso em cena. Coloquei mesmo que eu tinha sentido alguns anos atrás. Caramba, meu! Então foi isso. Foi uma cena muito engraçada, porque ela foi bem natural, assim. É, uma participação especial da Josi. Não é sempre que a gente tem isso, né? Então a gente tem que agradecer, né? Sim. De poder presenciar isso. E como foi a experiência de fazer a sua diretora no Arte em Cena, fazer a Márcia? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi um presente. Eu falo assim até hoje pra ela. Que foi um presente poder interpretar ela, porque ela não é qualquer uma, né? Então, caraca. Interpretar uma pessoa com todo o estudo que ela tem, com tudo que ela já fez na vida dela, e interpretar alguém que tem uma opinião tão forte assim,
era um, foi um presente para mim como atriz, foi um presente. E aí eu poder interpretar ela era o que eu precisava ali para poder perceber como é ser uma diretora, que Sim. até então eu não sabia. Então, quando eu tive essa experiência com ela, de poder observar mais, tudo estava já dentro de mim, né? Porque foram muitos anos vivendo com ela ali. Então, quando eu pude pôr em prática, eu falei, caraca, valeu a pena, valeu a pena. Foi muito bom. E em uma das peças você cantava, né? Eu? Eu? Não. Eu tentava, né, Josi? Tentava. Era em Ai, maçãs, não era? era em maçãs. Nossa, verdade. A gente cantava nessa peça, né? A gente tinha uma cena do quarto que a gente cantava, aí tinha a Josi cantando. Tinha mais alguém cantando que agora eu não me lembro agora qual era a cena. E no final também eu cantava. Você cantava que música? A música da minha vida. Eu tava falando para as minhas alunas antes de ontem, que é a música, é a minha oração da vida, que é o Bêbado Equilibrista, que é da Elis Regina. Você pode cantar um pedaço pra gente? Oi, Foi pe- Josi, me ajuda aí nessa. Ai, meu Deus. Posso? Posso sim. Eu não esperava por essa, eu estou vermelha. Eu vou cantar o pedaço que tinha na peça, que era: Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. Azar, a esperança equilibrista sabe que o show de toda artista tem que continuar. E era essa parte aí. Obrigada. Deixa você no privado. Deixa você. Foi um pedido, foi um pedido que a produção assoprou no meu ouvido. Hum, E eu não essa posso negar música, esse pedido. essa música ela foi cantada duas vezes, né? Uma dentro da peça, né, no Maçãs, e a outra foi cantada dentro do Uno, quando a gente estava falando sobre maçãs, então foi uma coisa muito louca, porque teve duas versões dessa música, né, que teve quando a Maçãs foi feito e quando a gente precisava passar a mensagem da próxima cena. E aí foi isso. Obrigada, gente. Sei. Tô com vergonha agora. Então, vamos continuando. Agora vamos falar um pouco mais. Depois, além do grupo, você começou a fazer faculdade de teatro e fundou uma companhia. Eu queria que você contasse um pouco mais do seu envolvimento na arte, fora do Arte em Cena. Conta um pouco sobre a Companhia Espelho. Pra deixar. É, eu sempre, dentro do Arte em Cena, eu sempre fazia só parte do grupo Arte em Cena mesmo. Passando alguns anos ali, e eu percebendo que não dava mais, era aquilo que eu queria fazer para minha vida, eu fui começando a me infiltrar em outras coisas da vida. Eu via testes, eu ia, pedia, perguntava, e aí eu fui vivenciando de galho em galho para ver como que era essa experiência. Aí algumas coisas eu fui percebendo que era o que eu queria para minha vida e o que eu não queria. E aí, enfim, chegou em 2018, eu conheci pessoas
que me fizeram ter uma vontade muito grande de poder ter a oportunidade de fazer o que a Márcia fez por mim, que era formar artistas e formar grupo com essas pessoas e poder passar toda a experiência que eu aprendi com a Mar. E aí, eu vivendo isso na minha vida, tudo, foi bem no momento que eu estava fazendo a faculdade, eu comecei em 2018, foi bem nessa época que eu estava já na faculdade. E aí foi muito louco, porque tudo que eu estava aprendendo na faculdade, eu não sei, eu acho que eu sou meio assim. Desse jeito, observando tudo e tudo, as pessoas dizem que tudo vira peça na minha boca. Então, realmente, vivendo o que eu vivi dentro da faculdade e o que eu estava aprendendo, os diálogos que eu tive, e aí eu formei o grupo. E aí, tudo que eu estava aprendendo de matéria, eu dividi com as pessoas que ainda não estavam nesse semestre da faculdade. Então, eu pude ter essa oportunidade de usufruir disso. Assim, a Teatral Espelhos, ela foi, ela foi iniciada depois. Foi muito engraçado, que agora que eu estou falando isso, eu estou percebendo. Ela foi iniciada depois que a gente criou a peça. E o Arte em Cena, ela foi iniciada depois que a gente decidiu ir para um festival, né? Então é muito importante o quanto você está vivendo o momento, não tem uma expectativa, e aí depois você fala, não, é isso sim, bora ir pra guerra, né? Então, foi assim que viver, eu evoluí ali como artista mais uma vez. Eu pude ter a oportunidade de compartilhar as coisas com quem estava ao meu lado. Sei. E, ó, falando em companhia Espelhos, temos mais uma pergunta. A pergunta é da Paula de Paula, 16. Como foi a experiência de se tornar de fato diretora, no caso da Companhia Espelhos? Menina, que loucura! Porque até então eu só tinha visto a Márcia. Todas as minhas experiências, 99% como artista, vieram do grupo Arte em Cena. E aí, eu, quando eu via como ela agia, eu ficava, que legal, tudo bem. Só que quando eu tomei esse lugar dentro da minha vida, eu falei, meu Deus, não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Então foi muito gratificante, porque eu lembro até hoje, quando a Má pediu para eu e o Maurício assumir a direção de uma peça, que era o Eu Uno Minhas Mãos às Suas, e eu fazia uma diretora, e aí eu fiquei pensando, vamos utilizar essa bagagem para iniciar a Cia Teatral Espelhos. E foi dali que eu peguei, né, um pouco de gás para poder começar a agir. Então, foi bem complicado no início, eu não sabia como fazer, mas eu sempre estava muito disposta assim a ouvir. Então eu ficava louquinha, louquinha. Mas agora eu penso assim, caraca, calma, tá indo. Então é isso, para mim foi gratificante vivenciar o que eu vivi com a Márcia, porque eu aprendi muito para poder agir como eu ajo hoje com a Cia Teatral Espelhos. Não foi fácil no começo, mas agora tá super ok. Certo. E, Carol, você tinha comentado que agora você também está dando aula, né? Você dá aula de teatro, é isso? Do curso livre de teatro para 3 turmas. 3 turminhas. Se quiser falar mais sobre o curso e convidar a galera que queira se inscrever. Ah, esse curso que eu dou foi assim.
esse comentário aí do Fernando é porque realmente eu faço isso com os meus atores. Sai do comum, mais. Eu fico assim o tempo todo. Então, o curso livre que eu dou foi muito engraçado, porque esse curso livre ele é dentro da faculdade que eu faço e é um curso profissionalizante que tem ali. E eu cheguei ali para poder inserir arte, né? Eu falo assim, vamos, né? Por favor. Eu cheguei e ofereci esse curso de teatro para eles. E eles se interessaram. Então, eles se interessaram por isso. E então, eu iniciei com uma turma só, por uns meses. E aí, agora eu tô com 3 turmas de 30 alunos. E aí, eu Nossa, fico... É possível, assim, acontecer. E esse curso, ele só acontece para esses alunos que são estudantes desse curso profissionalizante que tem lá dentro da Start Pro, que é da Ítalo. E aí eu fiquei, como eu posso dizer? Nossa, eu tô muito emocionada porque essa semana eu falei assim com as minhas alunas porque elas estavam falando que estavam com saudade e tudo, e eu sou muito grata porque eu tenho a oportunidade mais uma vez de poder compartilhar um pouco do que é a evolução. Para mim, a arte ela evolui o ser humano. Então, do que é a evolução ao meu ponto de vista. E eu tenho essa oportunidade com elas porque elas são muito abertas e receptivas. Então, o curso ele só funciona para quem é mesmo atuante de lá. Porém, já recebi muitos convites, não vou negar. Eu aceito, tá, gente? Mas eu super sou adepta a fazer aulas particulares, porque o quanto mais eu puder espalhar teatro, para mim é válido. sei. E, Carol, o que é ser para você uma artista e uma artista educadora? Meu Deus do céu! Só pergunta, hein? Josi, ajuda aí, né? Produção. É, vamos lá. Para mim, o que é ser artista? Para mim, eu estava até ontem estudando um texto sobre exclusão social, que uma das minhas diretoras me compartilhou. E eu fiquei pensando o quanto o teatro tem esse poder de falar sobre pontos específicos que ninguém quer falar, ou então que ninguém quer ouvir. Para mim, ser artista é isso. É você poder ter a oportunidade e você realmente fazer acontecer e falar sobre coisas que precisam ser faladas e que ninguém quer Uhum. falar. Então, quando eu falo assim, meu, você tem a oportunidade de falar sobre um determinado assunto, vamos falar, e alguns artistas se sentem receosos. Eu não julgo, eu não julgo. Mas para mim, a oportunidade de fazer isso é o que torna você mais artista ainda, um artista educador. Para mim, funciona da seguinte forma: é quando você tem essa oportunidade que a gente começou lá no começo do festival estudantil. Quando você tem essa oportunidade de utilizar tudo o que você aprendeu dentro de festivais estudantis, com os alunos que você dá aula, com os alunos que você tem convívio, e você transporta toda a sua bagagem como artista para educá-los, você faz Uhum. uma puta diferença na vida desses alunos. Para mim, artista educador é isso. É você partilhar todo o seu conhecimento no palco, seja na luz, no som, como artista, como atriz, como sonoplasta, e de uma forma com que eduque eles, né? Então, Uhum. para mim é gratificante fazer isso com eles. É mágico. É vivenciar tudo aquilo que eu queria mesmo. Sei, Carol. E como você enxerga a cultura após o coronavírus? Menino, parecia que eu tava prevendo essa pergunta. Eu tô fazendo várias lives porque eu quero que a gente precisa ouvir mais o artista, ouvir as preocupações dele. Ai, é uma coisa assim muito difícil de pensar, né? Toda vez que eu penso em que não vai dar certo, assim,
que até então eu não sei, né? Mas toda vez que eu penso nisso, eu penso na música da Elis, que é como aquela ponta de esperança que a gente precisa para acreditar que vai ser possível voltar a atuar dentro desse meio. Vai ser difícil, bem mais difícil do que já era, né? Nada muito complicado, porque já era difícil, não sei se consegue ser mais, mas a gente precisa acreditar que vai dar certo. Para mim, eu vejo como uma forma de renovação, porque você para pensar que tudo isso que aconteceu, pelo menos eu não parei aqui, tanto com a CIA, quanto com o outro grupo que eu faço parte, continuo, né, estudando, continuo lendo textos com eles, e aí eu penso assim, se isso, eu ontem até falei para minha diretora, se a quarentena não tivesse acontecido, a gente teria feito tudo. Ô, Felipe, pode continuar. A live ainda não acabou. Eu teria vivenciado as coisas que eu precisava vivenciar como atriz, como diretora, mas não teria tido a oportunidade de me aprofundar tanto no que precisa, que é o trabalho de mesa, que é o que eu Sei. sempre prezei assim na minha vida, o processo. Então, para mim, eu acredito que quando a quarentena acabar, a gente vai dar mais valor ainda. Alguns não davam, alguns davam, mas vão dar mais valor ainda para o que você perdeu, para o que você não podia fazer e você passou a fazer com a quarentena, né? Então eu sou muito esperançosa de que vai dar certo, de que é uma renovação para os artistas. É isso. Sei. Carol, a gente já está entrando na nossa reta final da nossa live. E agora eu vou fazer um bate-bola com você, tá? Para Essas coisas finalizar. da vida. Pode falar. Vamos começar com espetáculo. Um espetáculo que você te marcou. Uno minhas Que mãos às você, suas. um personagem. A tia do Natal a gente vem te buscar. Por quê? Porque ela me ensinou a olhar mais os idosos e a perceber o ser humano que eles são. Um festival. Sorocaba. Por quê? Porque foi tudo onde começou e eu tive a oportunidade de entender que artista eu sou. Uma inspiração no teatro. Uma? Uma. Sério? É a Márcia. Então, eram essas as minhas perguntas. Quero te agradecer muito. Você comentou agora de Sorocaba. E o Júnior Sim. Mosco, gente, não sei se vocês acompanharam nas redes dele, ele se aposentou do SESI. Eu queria mandar um beijão pro Júnior também, já participou de lives com a gente, e falar que ele é importantíssimo para todos nós. Muito. E eu queria te agradecer mais uma vez, Carol, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Brigadão. A gente gosta muito de você. Obrigada pela oportunidade. Eu espero poder ainda ter a oportunidade ainda mais de ajudar no Festac, porque muitas pessoas precisam vivenciar tudo que eu pude fazer, tudo que eu pude fazer nesses anos de festivais estudantis. Gratidão. É. E ó, gente, lembrando que semana que vem teremos uma surpresa que a produção me proibiu de falar, Ah, mas não! mais terça a gente vai ter uma live com um amigão nosso que participou do Festac, Vitor Rigonati, mas a live seguinte, a produção me proibiu de falar, tá? Que é uma surpresa que a gente está fazendo. Ah, Acompanhe as nossas redes sociais, que nas redes sociais a gente vai falar é qual sim, é a surpresa, tá?
Então, te Eu agradeço. conheço pessoa da produção. Mas Nem olha, ligo. isso daqui ainda tá em 7 chaves. Gratidão pela oportunidade, viu? Tá. Brigadão, viu, Cá? Gente, espero Beijo. vocês terça com o Vitor Rigonati, tá? E acompanhe as nossas redes para saber qual é a surpresa. Beijos, gente. Tchau. Beijos.